programa Igreja Militante pela Rede Século XXI, de novo, entra na sua casa. É o nosso compromisso diário para proclamar o nome santo do Senhor. Programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil, 1000 perguntas sobre a fé. Continuamos a nossa catequese sobre os sacramentos. Depois de definirmos os sacramentos, depois de tratarmos da sua instituição, quem instituiu os sacramentos, quantos são os sacramentos e por que o número 7, o número dos sacramentos foi 7, é 7, agora nós tratamos de uma questão, o complemento nominal dos sacramentos. Falamos em todos os programas os sacramentos da Igreja. Em que sentido? Os sacramentos são da Igreja. Catecismo da Igreja Católica, número 1118. Vejamos a resposta a essa pergunta. Os sacramentos são da Igreja, no duplo sentido de que são por ela e para ela. São pela Igreja, porque ela é o sacramento da ação de Cristo que nela opera, graças à missão do Espírito Santo. E são para a Igreja. São estes sacramentos que fazem a Igreja, porque manifestam e comunicam aos homens, sobretudo na Eucaristia, o mistério da comunhão do Deus Amor, um em 3 pessoas. A Igreja é dispensadora, a Igreja é mediadora, isto é, por ela os sacramentos chegam aos homens. Esse é o primeiro sentido, conforme o catecismo, conforme o texto que acabamos de ouvir, da expressão sacramentos da Igreja. Foram confiados a ela. Ide batizai. Jesus confere à Igreja uma missão, dispensar o sacramento do batismo. Se temos um outro texto, fazei isto em memória de mim. Jesus determina que a Igreja presida a Eucaristia e dispense o fruto da Eucaristia aos fiéis. A Igreja, portanto, é o meio. A Igreja, portanto, é o canal, a Igreja, portanto, é a depositária dos sacramentos. E o segundo sentido, a Igreja vive dos sacramentos. Os sacramentos foram dados para ela. Se ela é a dispensadora, ela também é a destinatária. Os sacramentos, há uma expressão, é sacramentum propter homines. Os sacramentos são em favor dos homens. Eles foram instituídos para serem levados, para serem dispensados. Evidentemente que a recepção dos sacramentos ela tem uma certa exigência. Jesus vai dizer, não deis pérolas aos porcos, não jogueis as coisas santas aos cães, para que eles não as calquem com os pés, e voltando-se contra vós vos estraçalhem. Não é apenas dispensar as pessoas, é preciso que tais pessoas recebam os sacramentos com as devidas disposições. E depois, ao longo da nossa catequese, nós veremos quais as exigências, quais as disposições exigidas pela Igreja para que os fiéis, considerado cada sacramento, possam receber esses sacramentos dignamente. Concluindo, 2 os sentidos da expressão sacramentos da Igreja. Sacramentos da Igreja, porque confiados à Igreja para ser a dispensadora dos sacramentos. E sacramentos da Igreja, porque a Igreja vive deles, deles se alimenta, deles necessita. Eles são a força, o sustentáculo, a garantia de santidade para toda a Igreja.